Capítulo 7. O método Rosa Cruz de cuidar dos mortos. O propósito do sono. Durante a vida no mundo físico, o ego humano trabalha por meio de seus 4 veículos, ou seja, os corpos denso, vital, de desejos e a mente. Todos eles estando conectados um ao outro pelo cordão prateado. À noite, o ego se retira para os mundos internos, levando consigo a mente e o corpo de desejos, deixando os corpos denso e vital deitados sobre o leito. O ego primeiro produz um ritmo harmonioso para a mente e para o corpo de desejos. Eles, então, atuam sobre o corpo vital e esse começa a restaurar a saúde, a vitalidade dos átomos físicos, que estão cansados e gastos. Essa restauração só pode ser feita durante o tempo em que o corpo de desejos e a mente são removidos, porque são suas as atividades que usam a energia física durante o dia e para que o corpo vital possa ser liberado e reconstruir esse veículo físico exausto, o ego e os 2 veículos superiores, o corpo de desejos e a mente, separam-se dos 2 veículos inferiores, mas permanecem unidos a eles pelo cordão prateado. Na morte, quando o corpo denso não pode mais se manter em seus veículos superiores, quando a desintegração deve ocorrer, o ego é forçado a desocupar a casa feita de barro que ele construiu e usou por um determinado período de tempo, na qual aprendeu muitas lições úteis e edificadoras para a sua alma. Chegou agora a um período no caminho da evolução, em que o ego deve ter tempo para assimilar as lições que foram aprendidas enquanto funcionava no mundo da matéria. A morte é para a alma o que o sono é para o corpo denso, um tempo de descanso e recuperação para que o ego extraia dessas experiências maior poder anímico. Quando a morte ocorre, o ego deixa o corpo denso por meio das suturas parietal-occipital, mas em vez de o corpo vital permanecer com o corpo denso, como é o caso durante o sono, ele também deixa o corpo denso junto ao corpo de desejos e à mente, pois o trabalho do ego no corpo denso está concluído para esta vida na Terra. O corpo vital agora tem um trabalho diferente a fazer. Não é mais necessário manter saudáveis os átomos físicos. O átomo semente do corpo denso. Na morte, os corpos vital, de desejos e a mente são vistos deixando o corpo denso pela cabeça. O ego, que está deixando sua prisão terrestre para que ela apodreça, leva consigo seu mais querido pertence, o átomo semente, a única parte do corpo denso que não pode morrer e que ele traz de volta a cada vida na Terra. Durante uma vida na Terra, existe um minúsculo átomo no ápice do ventrículo esquerdo do coração, que é chamado de átomo semente permanente. Esse átomo semente do veículo físico tem sido usado como o núcleo para o corpo denso desde que o ego adquiriu seu veículo físico. Quando falamos de um átomo semente permanente, não queremos dizer que o átomo físico seja usado, mas que as forças que fluem através dele são usadas. Essas forças permanecem com o ego por meio dos renascimentos
ou até que esse ego em particular tenha concluído sua evolução no mundo físico, e assim elas serão transferidas para o átomo semente do corpo vital, que se torna o átomo semente permanente da próxima vida. Voltando à nossa discussão sobre o ego, ao deixar seu corpo denso no evento que é denominado morte, descobrimos que o ego está passando por um período muito vital, extremamente importante. Amigos e parentes devem ter muito cuidado para que o seu ente querido esteja livre de excitação, tristeza ou perturbações de qualquer tipo. O corpo não deve ser mutilado e fluidos de embalsamamento não devem ser usados até 84 horas, que são 3 dias e meio, após o ego ter deixado de funcionar no corpo. A razão para isso será esclarecida a seguir. O cordão prateado. Quando a morte chega, há uma ruptura do cordão prateado, do qual fala a Bíblia do capítulo 12, do livro de Eclesiastes, no versículo 6. Esse cordão mantém os veículos superiores e inferiores juntos. Na morte, a ruptura ocorre no coração, o que faz com que esse órgão pare de bater. Quando isso ocorre, o ego e seus 3 veículos, o corpo vital, o corpo de desejos e a mente, são vistos pelo clarividente flutuando sobre a cabeça do corpo denso por até 3 dias e meio. Durante tal período, o ego está empenhado em revisar as cenas da vida que acabou e foram gravadas no átomo semente permanente do coração. Essas impressões foram deixadas no átomo semente pelo sangue. Também somos ensinados pela Bíblia que o ego está no sangue. O sangue é o veículo direto do ego. O panorama da vida. O coração e os pulmões são os únicos órgãos pelos quais passa todo o sangue do corpo do ser humano em cada ciclo, e o coração é a fortaleza do ego humano. Enquanto o sangue corre pelo coração, as cenas de cada momento que passa são carregadas pelo sangue e gravadas no minúsculo átomo semente. Esse átomo semente também está impregnado com as experiências de todas as vidas passadas, e dele muitas impressões vêm ao ser humano. Elas lhe ensinam a diferença entre o bem e o mal, e assim tornam-se sua consciência. Agora, a razão pela qual afirmamos ser necessário que a quietude reine na casa onde a morte aconteceu é a seguinte: o corpo vital é o veículo usado imediatamente após a morte para transferir as impressões do átomo semente do coração para o átomo semente do corpo de desejos. Durante esse período de trabalho, o cordão prateado não está rompido. Por isso, o ego ainda está consciente dos seus veículos, sentindo e sofrendo até certo ponto, quando o corpo é mutilado. Quando o ego é perturbado durante essa transferência, as impressões são vagamente gravadas, e ele, ao retornar à Terra pelo renascimento, na próxima encarnação, não traz consigo um senso de consciência tão aguçado como poderia ser caso a gravação tivesse sido bem definida,
porque no mundo do desejo não foi capaz de sentir remorso pelas más ações, nem alegria pelos bons atos tão intensamente como sentiria se não tivesse sido perturbado. Quando o panorama é totalmente gravado no corpo de desejos, o cordão prateado se rompe e o ego está livre da sua casa terrena. O corpo denso deve então ser cremado, pois a cremação libera o ego rapidamente e oferece um método mais higiênico para a sua eliminação. Esperamos que a humanidade logo desperte para o cuidado adequado de seus mortos e tenhamos uma ciência da morte, assim como uma do nascimento. É importante que a pessoa que tem conhecimento dos danos decorrentes do manuseio incorreto do corpo, em caso de morte, tenha por escrito as instruções que ela própria deseja que sejam cumpridas. Um formulário está disponível, explicando o método Rosa Cruz para o cuidado do corpo denso imediatamente após a morte. Eis o procedimento que o seguidor dos ensinamentos da sabedoria ocidental aceita como necessário para a transição adequada rumo à vida após a morte. Veja no próximo capítulo.